partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser. Misericórdia. Oração da Misericórdia. Perdoa. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Estamos aqui nesse dia 24 de março, de abril de 2026, sexta-feira. Então eu quero glorificar Deus, porque até aqui o Senhor tem nos socorrido. E nenhuma noite é tão escura que que o sol não possa radiar com mais intensidade. E mesmo nas noites escuras da nossa vida, o Senhor, Ele nos ilumina se nós temos Ele como luz e salvação. Então não importa o que você está passando. Às vezes, entre pessoas, conversar comigo, pastora, eu estou passando por isso ou aquilo. Todos nós estamos passando por uma prova. E quando Deus trabalha numa área da nossa vida, quando nós achamos que estamos prontos, Ele começa a trabalhar em outra área. Mas quando nós estamos em Cristo, nós vencemos. Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sozinho eu não vou vencer. Então não pare, não queira se justificar, não queira entrar aí, achar que você é super-homem, super-mulher. Não, nós temos que mostrar as nossas fraquezas para o Senhor, não para aparecer para alguém e falar achando que eu sou a tal que eu venço sozinha. Não, eu não venço nada. Tem gigante no caminho, mas no tempo certo, o Senhor, quando Ele quer exaltar, Ele exalta. Quando Ele quer fazer com que nós passamos pelaquela situação que ficamos sozinhos, nós e Deus, para que nós venhamos a ter intimidade com Ele, expor para Ele as nossas fraquezas. Se nós vamos ver na parábola ali do fariseu e do publicano, o que o Senhor nos ensina através dessa palavra, o que eu aprendo com essa palavra, não adianta eu dizer, porque às vezes as pessoas, eu sempre digo, é melhor você falar de Jesus para uma pessoa que não conhece, do que aquele que acha que conhece, que já ouviu falar e não vive a palavra, não vive. Essa pessoa, ela está com a mente cauterizada, eu não entendo às vezes, porque muitas vezes é a religiosidade, as crendices, aonde você está, o que você aprendeu, o que falaram para você, que não deixa verdadeiramente a palavra fazer um efeito. Ela cai num terreno pedregoso, ela cai onde tem espinhos, quer dizer o quê? A palavra vem, mas daí vem os espinhos, vem as contradições, as provas, as lutas do dia a dia, e a pessoa, ela deixa sufocar a palavra, ela não traz a palavra para fora e diz, não, o Senhor falou isso, vai acontecer isso, porque quem determina é Deus e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, se eu estou passando, mas nesse tempo que eu estou passando, como o salmista fala, aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão vão colher seus molhos com alegria. E muitas vezes nós estamos aqui semeando em lágrimas. Você acha que é fácil para mim? Não é. Você acha que é diferente para mim? Não. Como eu estava falando com uma irmã hoje, que nem mora no Brasil, eu falando para ela o seguinte: se vocês têm dificuldade, têm problema, imagina nós que estamos à frente de um trabalho, a responsabilidade que Deus nos deu de ensinar, de mostrar, de levar a palavra. Então nós somos moldados, nós somos testados. Realmente, quando eu falo para você de algo e Deus abençoa você, eu vou ser testado naquela situação. Deus vai requerer de mim. Realmente ela está comigo, ela está falando disso, mas ela está vivendo isso, então eu vou ter que viver
viver isso, eu vou ter que aprender. Então, em todas as áreas, se você passa por enfermidade, eu também passo. Se você passa por dificuldade financeira, eu também passo. Se você passa por problemas familiares, eu também passo. Problemas no trabalho, eu também passo. Problemas com o vizinho, eu também passo. Problemas na empresa, todos nós passamos. Aí já é diferente, porque eu não tenho empresa. Então eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Todos nós passamos, mas há uma diferença de eu me apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou quebrada, mas eu confio em Ti. Eu errei. Porque tem pessoas que chegam, é só o defeito dos outros. É cegos guiando os outros cegos, como diz a palavra. Os dois vão cair se eu não tenho luz. Pessoas que acham que só os outros são os problemas, mas na verdade o maior problema está em mim, está em você. Quando eu recebo a palavra e deixo a palavra me transformar, aquilo ali não vai mais me incomodar. A pessoa pode fazer, mas eu já estou madura, eu já tenho uma fé de adulto, que aquilo ali já não vai me incomodar, eu já estou bem resolvida naquela situação. Mas quando a pessoa não está resolvida, ela vai sempre achar que é o outro o problema. Mas na verdade, o Senhor está dando a oportunidade da situação que está acontecendo na nossa vida para nós ser curado, para nós ser transformado, para nós firmar nossa fé em Cristo Jesus e ser pessoas que vão testemunhar que o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida se você assim o quiser. Porque Ele diz: aquele que quer me seguir, aquele que quiser, não é obrigado a seguir. Você tem livre-arbítrio, só que tem céu e inferno, o caminho do bem e o caminho do mal. Então escolhe, pois, eis que eu ponho diante de ti o caminho da vida e da morte. E eu escolhi, eu optei pelo caminho da salvação, o caminho de santidade. Então, este caminho, ele é estreito, sabe por quê? Porque no céu não precisa nada, lá tem tudo, então eu não preciso levar nada, eu preciso levar as minhas boas ações, que isso não ocupa lugar, não ocupa espaço, aleluia. Então nós vamos lá para a palavra, no livro de Lucas 18, que diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. Então agora eu quero que você já comece a meditar nessa palavra, aonde você se encontra. Aonde que você se encontra? Você se encontra no lugar do fariseu ou no lugar do publicano? Porque um lugar nós vamos nos encaixar. Só que ainda há tempo de melhorar ou de mudar. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só. Confiavam em si mesmo, achando que eles são justos e desprezando os outros. Eu não posso medir a minha fé com a tua. Eu não posso dizer que eu sou justo e você não é justo. Você não pode dizer que você é justo e eu sou injusta. Às vezes atitudes, situações, sim, nós estamos caminhando, procurando acertar. Ah, mas aquele ali foi injusto comigo. Mas e será que eu estou sendo justo com as pessoas? Ou eu estou usando do meio termo? O Senhor diz, seja quente ou frio, porque o morno eu estou para vomitar. É sim, sim ou não, não. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e um publicano. Os fariseus, estando em pé, oravam consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só a oração deste fariseu. Ainda dentro da igreja, ainda humilhava o publicano que entrou lá. Quantos templos, amada igreja, nós vemos hoje que as pessoas estão orando, mas estão cuidando como o outro ora, como o outro se porta, se o outro chora, se o outro levanta a mão, se o outro glorifica, ou se o outro está lá de cabeça baixa, como esse que envergonhado, falando de si mesmo para Deus.
jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que diferença de oração. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que de si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que quer dizer isso quando eu me humilho diante de Deus? Eu reconheço que eu sou fraca. Eu reconheço que eu errei. Eu não preciso dizer para Deus que eu dizimo. Eu não preciso dizer para Deus que eu faço isso, que eu faço aquilo. Ele sabe. Agora ele se agrada de um coração quebrantado. Ele se agrada quando eu chego e digo para ele: Senhor, eu olhei o que eu não devia olhar. Eu falei o que não deveria falar, Senhor. Eu até julguei alguém, Senhor, eu até apontei o dedo para alguém, Senhor, mas eu não queria fazer isso. Me tem misericórdia de mim, Deus. Eu medi a minha fé com os outros, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele voltou justificado. Por isso que nós vemos, amada igreja, que tem muitas pessoas que entram na igreja e já recebem porque estão com o coração voltado para Cristo. Sabendo que o Senhor pode perdoar, que o Senhor pode mudar. Mas tem pessoas que eu vejo que estão há anos e anos e anos frequentando o templo, são os fariseus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que eu nunca venha a ser isso, que eu não venha julgar pela aparência. Eu lembro que quando eu frequentava um templo, um determinado templo aqui na minha cidade, nós chegávamos lá, vinha pregadores de fora, bem abençoado, coisas que estão se cumprindo hoje na minha vida, depois de 20 e poucos anos. Então entenda que tem coisas que se cumprem, mas quando você está na brecha, quando você está na posição que Deus já te preparou, já te moldou, já te amassou, já te lapidou para entregar aquilo que Ele tinha para você. E nós lá entrava na igreja, naquela determinada denominação, não podia usar calça, não podia isso, não podia aquilo, os membros de lá não podiam fazer isso, não podiam e não podem até hoje, porque eles consideram aquilo como um pecado. Eu não falo nada sobre usos e costumes, não falo nada sobre isso. E nós, eu e a minha filha, tanto eu e minha filha, nós entrava no templo, nós entrava de calça, entrava daquele jeito, cabelo curto, né? Porque lá também tem que ter o cabelo comprido, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é as regras, né? De cada denominação. E as obreiras ficavam olhando para nós entrávamos na igreja, sentia a presença de Deus, já derramávamos as lágrimas e vinham os pregadores lá no banco buscar nós, entregavam as profecias tremendas que nós se jogava ao chão. Porque Deus realmente falava o que nós estávamos passando, entregando para nós. E as obreiras estavam lá e Deus não falava com elas. Por que será que Deus não falava com elas exatamente naquele momento? Elas estavam lá também, estavam dizendo: ó, estou me vestindo como tem que ser aqui na igreja, eu pago dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que Deus não fala comigo? Eu não estou julgando ninguém. Entenda o que eu quero dizer? Às vezes é assim. As pessoas, elas ficavam olhando de baixo para cima, de cima para baixo, e não entendiam nada. E às vezes é assim, amada igreja, mas quem saiu daqui justificado? Aquele que orou, que disse: Senhor, nem levantava os olhos e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que Deus se agrada. Aquele que se humilha. O tempo certo não é aquele que se humilha perante Deus, não perante as pessoas.
Mas entenda uma coisa, se você tem que silenciar diante de uma situação, você não está se humilhando para a pessoa, você está se humilhando para Deus, porque Deus que vai falar por você. Lá no livro de Tiago, quando fala sobre resistir às paixões, lá no Tiago 4, depois tu lê tudo ali, tu vai entender o que está dizendo. Vamos ler do 5 em diante. Os cuidados, vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele não quer divisão. O inimigo das nossas almas, ele tanto faz se você vai para a igreja ou não vai, tanto faz, ele não se importa com isso. Mas o Espírito Santo, sim, ele está dizendo aqui que ele tem ciúme, ele habita em nós, ele tem ciúme de nós. Antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus deu graça para aquele homem entrar naquele templo e sair de lá, justificado por Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, pastora, mas eu não aguentei, eu não resisti, eu tive que falar. Resistir ao diabo. Pastora, mas não era o diabo, era o meu marido, era o meu filho, era meu vizinho. Sim. Mas a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne. É contra as potestades que usam as pessoas. Nós também, se nós der lugar, o inimigo usa a nossa vida. Não pensa que não. Por isso que tem que estar vigilante. A palavra diz vigiar e orar em todo o tempo. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Horas também eu acredito, horas também eu não acredito. Horas eu vou para o templo, horas eu vou para uma live, eu vou para julgar. Eu tenho entrado em muitas lives que eu acompanho, eu tenho visto aqui que muitas pessoas entram lá para julgar. Como eu acho que eu falei ontem, eu vi, olha, é impressionante. Não tem testemunho, Deus não está lá. Tem testemunho, dizem que é para... Eu já vi pessoas, nós, aqui no Ministério Orar Sem Cessar, que no nosso ministério, que pessoas contaram testemunho e logo após pessoas saíram do grupo porque não suportaram ouvir o testemunho do irmão. São as pessoas chamadas de fariseus. Então, purificar o coração, é isso que a Bíblia nos ensina todos os dias. Eu não posso dizer para você purificar o coração e o meu tá sujo. Todos os dias eu tenho que ir ali, é mesmo a minha casa, todos os dias eu limpo, mas todos os dias tem coisa que tem que se colocar nos seus devidos lugares. Chega no final do dia, tem coisas fora do lugar. Sentir as vossas misérias e lamentações e chorai, converto-se ao seu riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. É tu que julgas a lei, já não observa mais a lei, mas sim juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julgas a outro? Olha só o que a palavra está dizendo, porque lá, aquele fariseu, ele entrou julgando, fazendo a oração dele, mas ele era publicano, não sou como esses aí, que não dá nada, que não faz nada, e ainda vem aqui. Então vamos cuidar da nossa salvação individual, amada igreja, deixa o outro. Nós podemos conduzir os outros, ensinar o outro, mostrar o caminho para o outro, mas se o outro não quer seguir, não tem o que fazer. Não adianta nós se desesperar. O Senhor nos levantou como Salvador aqui da terra. Tu não vai salvar teu filho, tu não vai salvar teu marido, tu não vai salvar nada. É o Senhor que salva.
através da minha posição. Porque quantas pessoas, como esses dias eu estava falando com uma irmã, ela nem sabia que o filho dela estava observando ela orar. Ele fez um comentário: mãe, depois que tu orar, tu faz isso pra mim. Depois que tu orar, tu faz isso pra mim. Ela disse: nossa, tá bom, e você já orou? Sim, eu já orei, disse que ele disse. Mas ela não viu ele orar. Mas ele disse que tinha orado. Então, ele observa que a mãe ora. As pessoas observam a nossa vida, mas não adianta eu orar e eu não vigiar a minha conduta. Eu sou para vir o culto mesmo. O que o Senhor falava com Pedro? Pedro, pega essa faca e essa espada e coloca de volta aí onde você tirou. Talvez você está com a espada aí para bater em alguém agora, para cortar alguém. Não, bota de volta, deixa Deus trabalhar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, porque nós aprendemos aqui, Pai. Tira de nós, Pai, todo esse sentimento de julgar, Senhor. O Senhor não nos levantou como juiz. O Senhor é o que vai nos julgar. Ainda o Senhor está como nosso advogado. Ainda há esperança de nós mudar, Senhor. Porque no início, Pai, aqui, da oração, da conversa, da ministração da palavra, Pai, eu já pedi, Pai, qual é o lugar que eu estou? Como fariseu, como publicano. Eu me rasgo diante de Ti, Deus. E tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, Deus. Quantas vezes meus olhos são altivos, Deus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes, Pai, eu não me sujeito a Ti, Pai, mas me sujeito àquela situação. No início da minha oração, Senhor, eu tenho que falar que o Senhor é grande, não que o problema é grande. Porque no final da oração eu já vou ver, Pai, que eu já tenho, que o Senhor me dá graça, domínio sobre este problema. Ele não vai me dominar, as minhas emoções não vão me dominar, mas sim eu vou dominar elas com a Tua graça, com o Teu poder, pela Tua misericórdia. Não pelaquilo que eu estou fazendo. Como aquele publicano diz, eu pago, eu dou, eu faço isso, eu faço aquilo. Ora de pé, com as mãos erguidas. Mas o coração está inchado. Pai, tira a impureza, Pai. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Paizinho querido, Pai amado. Que hoje nós podemos, Senhor, entregar, Senhor, a nossa oração. Tem misericórdia de nós, continuar gritando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitas vezes, Pai, precisamos ser como o cego Bartimeu, fechar os olhos e não ver, Senhor, a multidão que quer nos oprimir. Mas falar contigo que só o Senhor, no momento exato, na hora certa, ali, Senhor, aquele pecador, aquele cego, ele foi honrado, porque todo mundo mandava ele se calar. Como quantas pessoas mandam eu me calar, você se calar. Mas o Senhor manda chamar e honra. O que tu queres que eu te faça? O Senhor te pergunta nesse dia, o que tu queres que eu te faça? Não desperdice a graça de Deus. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, a minha família restaurada, a minha cura, a Tua graça agindo sobre a minha vida. Eu quero ver, Senhor, o Senhor me dando sabedoria, discernimento, para mim vencer cada obstáculo, para mim sair dessa situação que eu mesmo, Senhor, entrei. Eu mesmo desobedeci como Jonas. O Senhor me mandou ir para um lugar e fui para outro. Deus, tem misericórdia de nós. Eu reconheço, Senhor, as minhas fraquezas. Mas eu quero te tocar, Jesus. Eu me levanto hoje como a mulher do fluxo de sangue, mesmo na fraqueza, mesmo na debilidade. Mas ela diz, hoje,
se tão somente eu tocar na orla do manto dele. Mas ela tocou com o coração quebrantado, sabendo que ali era a última tentativa dela. Talvez você diz, eu estou numa situação que para mim não tem mais jeito. Mas toque. Toque nele com o olhar, com o coração rasgado diante dele. Tem misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos cura, Jesus. Cura, Jesus, a nossa mente, as nossas emoções, Senhor. Cura, Jesus, a nossa casa, os nossos relacionamentos. Pai, tem misericórdia. Eu oro por todos os pedidos de oração, meu Deus. Eu oro, meu Deus e meu Pai, por este homem, por esta mulher que precisa de uma porta de trabalho. Pai, ele reconhece hoje, Pai, que lá, quando ele estava trabalhando, ela foi arrogante. Ela até pediu para sair, porque ela não suportou a pressão. E hoje ela vê, Pai, ela está aí, sem o salário, está difícil. Mas tem misericórdia, Pai, dá estratégia para o teu filho e para a tua filha vencer. Outros, Pai, porque foram arrogantes. Outros porque não, chega de eu trabalhar, enriquecer patrão. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas você está ganhando o teu salário. Foi o que você combinou com ele. Pai, muda o nosso pensar. Que a nossa mente seja transformada pela tua palavra, Deus. Que a tua palavra venha girar dentro de nós uma chave. Que nós vamos dar liberdade para o teu Espírito Santo trabalhar. Ocupar o seu lugar. Aonde está o nosso eu sentado nessa cadeira aí. E não quer sair. Eu posso, eu faço, eu sou. Eu não sou nada, Senhor, sem a tua presença. Pai, eu oro pela nossa nação brasileira. Eu oro pelos três poderes. Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, Pai. Eu oro, Senhor, pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Entra, Senhor, com a tua providência. Faça o reboliço, Pai, muda, Senhor, essas mentes, Senhor. Aonde há opressão, depressão, tristeza, angústia, aflição da alma. Que o Senhor passe, Pai, aonde tem o coração, Pai, quebrantado diante de Ti. Devido à situação que está passando, Pai, porque o Senhor permite, o Senhor não quer que ninguém se perca. E nós, Pai, muitas vezes não viemos pelo amor, mas viemos pela dor, Pai. Porque quando nós estamos com dor, nós vamos buscar socorro, vamos buscar um remédio. E às vezes não é só um remédio para dor que resolve, não. O Senhor tem que entrar com antibiótico, tem que entrar com uma coisa mais forte, tem que entrar com jejum, com pedido, com uma determinação. Não, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a presença cada dia mais, Pai. E é assim, Pai, que funciona, eu sei, Pai. E quantas vezes, Pai, nós vamos lá, queremos só uma solução imediata. Mas não adianta passar dor se está inflamado, se está infectado, Pai, esse coração. Entra, Pai, agora com a tua providência e mostra para o teu filho, para a tua filha, o quanto o Senhor é bom. Porque a tua palavra está dizendo aqui, Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos de vosso duplo ânimo. Tudo aquilo, Pai, que muitas vezes nós estamos tão desanimados, Pai, que o Senhor venha nos animar nesse dia. Eu oro pelo Ministério Orais Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, assim todos os obreiros, dizimistas, ofertantes, bons samaritanos, as vidas que têm compartilhado esta palavra, Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, que o Senhor venha, Pai, fortalecer a cada um, Pai, que hoje nós entendemos pela Tua palavra, Pai, e nós estamos nos sujeitando a Ti, Pai, humilhando perante a Tua face, Pai, para que ao seu tempo o Senhor vai nos exaltar. Não queremos falar mal, não queremos julgar, Pai. Tudo que nós fizemos até hoje, Pai, muitas vezes até estamos colhendo coisas, Pai, mas hoje, Pai, nós renunciamos a todo pecado. Eu renuncio, não sei o meu irmão, minha irmã, eu não posso falar por ele. A tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Eu oro pelas vidas que tem compartilhado, Pai, que o Senhor venha abençoar com uma medida sacudida, transbordante, cada vida, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha tomar, Senhor, as nossas criancinhas, Pai, coloco diante de Ti, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai.
Que o Senhor venha agir poderosamente, Pai. A vida dos meus netinhos, Pai. Hoje o Samuel vai lá fazer a nova revisão, Pai. E que o Senhor venha ser com ele, Pai. Guardando, livrando, protegendo, cuidando de todos os detalhes, Pai. Dos mínimos detalhes. E eu sei, Pai. Eu não entendo porque o Senhor permitiu certas coisas, mas eu creio que o Senhor está no comando de tudo. E eu não posso deixar de agradecer por tudo, porque o Senhor tem provido tudo, Pai, o que nós precisamos. Tu és um Deus da providência, Tu és um Deus que sustenta, Tu és um Deus que orienta, Tu és um Deus que não está nos julgando, mas está nos ensinando a buscar a Tua face, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a consagração no Ministério Orais Sem Cessar, no YouTube e no Facebook. Venha para consagração. Levanto os meus muros, tijolo por tijolo, mas sem a tua bênção, tudo vira solo. Eu tento guardar com toda a minha força, Aleluia! mas a paz que eu busco, o meu medo alvoroça. E de que vale, meu Deus, acordar tão cedo, guardar a cidade, vivendo com medo de que vale comer este pão de dor, e se a vida que eu construo não tem teus valores, pois se o Senhor não edificar a minha casa, todo o meu esforço o tempo extravasa, mas aos teus amados eu sei e posso crer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós podemos dizer, Pai, que o Senhor é o nosso ajudador. Que nós vamos ter o descanso, Pai. As vidas que estão aflitas, as vidas que estão angustiadas, Senhor, que neste momento se rasgaram diante de Ti, Pai. Entregando, Senhor. Recebe, Pai, a nossa oração nesse dia e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. Eu sou Ministério Orais Sem Cessar. Amada igreja, então, 9 horas da manhã, amanhã, sábado, venha para consagração no Ministério Orais Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Aleluia! Louvado seja Deus.